Renato Cunha aqui. Estou com uma convidada incrível para o nosso segundo episódio do Simcast Club, que iniciou aí um projeto lindo em 2025. Fizemos um episódio em 2024, mas o lançamento oficial tem que ser agora em 2025. A gente pretende gravar muitos episódios, trazer muitos convidados bacanas, só que a gente pensou o seguinte: se a gente vai trazer agora, tem que ser os mais fortes primeiro, né? Depois vai vir os top também. E hoje eu estou com uma convidada de peso, com um assunto de peso. Eu estou só meu co-host aqui hoje, que ele não quis participar não, mas um dia ele vai aparecer para vocês, tá? Eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas minha plateia, Beatriz Brandolti! Oh, meu Deus. Quem que é a Beatriz Brandolti na fila do pão, turma? Beatriz Brandolti tem 20... Eu precisei de um papel, de uma cola para poder falar tudo que essa pessoa é. Beatriz Brandolti, 27 anos, psicóloga formada pela Universidade de Vila Velha em 2021. Especialista em terapia EMDR. A gente vai falar muito dessa especialidade, dessa modalidade hoje aqui. É algo que está se expandindo muito e é uma terapia, pelo que eu pesquisei antes desse episódio aqui, é muita coisa. Resumindo, o que é isso? É uma psicoterapia que ajuda as pessoas a se recuperarem de traumas e de experiências de outros relacionamentos perturbadores, né? Eu ia falar muito, mas eu vou deixar a Bia se apresentar. Fala de você, fala quem você é, o que você faz, tá com você. Bom, prazer estar aqui. Mais uma vez, estava aqui só nos bastidores da semana passada, mas bom estar aqui como convidada. Como já falamos, meu nome é Beatriz, sou psicóloga, tenho 27 anos, sou formada entre os 3, vai fazer 4 anos aí, já de formada. Estou fazendo aí um trabalho muito legal com o EMDR. Eu comecei, na verdade, especialização antes mesmo de formar. Tem até essa brecha, né? Você consegue fazer desde o último ano, você já começa a fazer a pós-graduação. Exatamente. Então foram em 3 anos de especialização no EMDR. Para quem não conhece, EMDR do inglês, vem a sigla do inglês, que é reprocessamento e sensibilização através do movimento dos olhos. Então, ela começou como uma forma de terapia para trabalhar o transtorno de estresse pós-traumático. Ela nasceu ali nos Estados Unidos, é um povo que veio da guerra, um povo estava bem traumatizado, um povo estava tendo sintomas de ansiedade, transtorno do pânico, que é normal do teste. O cenário que eles tinham não tinha como não ter, né? Sim. Os Estados Unidos têm um longo histórico aí com o transtorno de estresse pós-traumático, desde a crise de 29 até o presente momento com a guerra do Iraque, que é o que ainda está. Isso vem aumentando, né? Demais. Então, ela nasceu como um tratamento para o TEPT, mas depois ela foi expandindo para outros tipos de sintomas, como ansiedade, depressão e até cotidiano, dia a dia. Cara, não estou conseguindo chegar no resultado X porque na minha história a família inteira comportou desse jeito, então desse jeito eu nasci, desse jeito eu vou morrer. Esse povo aí a gente também pega. Pegamos todo mundo aí. Então, ele é baseado nisso aí. O que ele é, na verdade? É uma terapia que não é convencional. O povo todo mundo confunde até com hipnose. Porque a gente não fala muito. Não tem aquela conversa, a gente não vai voltando em todos os tópicos da história da pessoa. Igual, por exemplo, na psicanálise, que é a cura pela palavra. O EMDR, a gente traz um evento traumático, por exemplo, sofri um acidente de carro. A gente pede para a pessoa falar qual foi a pior cena e qual crença negativa que você tem a respeito de si próprio quando você lembra desse evento. Então, a gente vai desmistificando muito essas memórias traumáticas e vai trazendo uma certa leveza para a história. E reconstruindo uma nova linha de raciocínio. Exatamente. O EMDR, ele parte do pressuposto que todo trauma, ele vem de uma situação que foi muito difícil e a pessoa não conseguiu aprender com aquela situação. Ela fica remoendo aqui. Então, vem todos aqueles sintomas. Às vezes a pessoa entra em contato de novo com a situação que é remotamente semelhante, vem todos os sintomas como se aquela situação toda estivesse sendo revivida. Novamente, então, a gente vai sensibilizar. Então, tirar o peso e a carga emocional da memória que a pessoa estava sentindo. Que doideira. Só a apresentação dela já foi de peso, vocês estão vendo, né?
eu ia perguntar o que é a terapia MDR, mas ela acabou de falar que eu quero aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque hoje eu posso falar que o mal do século é esse. É pessoas remoendo coisas que aconteceram no passado e ativa os gatilhos, né? Pelo que eu entendi, Bia, você trabalha muito em situações de relacionamento. É isso? Pessoas que sofreram algum trauma ali para um relacionamento abusivo. Fala um pouquinho mais do que você trabalha especificamente para a gente construir uma linha de raciocínio e começar a colocar um ponto de início ali, de conclusão na cabeça de quem está assistindo ou de quem ainda vai assistir. Sim. Hoje, meu público-alvo, na verdade, começou eu trabalhando com criança, né? Eu comecei na ACACE, que é a Associação contra o Câncer Infantil, tá? E eu trabalhava justamente com criança que estava em tratamento para câncer. E eu trabalhava ali dentro da brinquedoteca. Então a gente fazia mais brincadeira lúdica para dar uma aliviada, que elas passavam a manhã inteira em tratamento, então elas sentiam muita dor. Então a gente ficava ali na parte da tarde junto com um grupo de crianças, tentando aliviar um pouco desse peso que é você estar com câncer. E ali eu tive uma paciente especificamente que ela tinha 3 aninhos e ela tinha feito transplante de medula, estava sentindo muita dor nas pernas. E ela não conseguia andar. E o protocolo, quando a criança com câncer, a gente não pode pegar ela no colo. Então ela tem que estar acompanhada com os pais. E eu comecei a perceber que o pai estava completamente nervoso. Ele estava assim, completamente transtornado, a criança chorava um pouquinho, ele, se for começar a reclamar desse jeito, eu vou embora. E ele estava nervoso. Aquilo ali me deixou assim, irritada de primeiro, mas, pô, a filha está com câncer, você está falando assim com ela. Assim? Exatamente. E eu levei isso para a minha supervisão e fiquei trabalhando de o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para ajudar. E eu comecei a trabalhar com o pai. Porque o pai, assim, o pai de uma criança, está dependendo a vida inteira dele, parou para cuidar daquela criança. E querendo ou não, apesar de ser pai, você também tem uma vida pessoal. Então ele estava abrindo mão de si próprio o tempo inteiro em prol dessa criança. Então eu comecei a trabalhar com esse pai. E comecei a dar atenção, fui conversar, fui brincar, e aí, o que você faz? Eu comecei a tirar ele daquele ambiente. Tirar ele daquele ambiente, começar a dar atenção para ele, para além daquela doença que a filha estava passando. E quando a gente começou a ter resultado com ele, a filha teve uma melhora significativa. Ela começou ela voltou a andar, ela voltou a ter um bom prognóstico e logo depois ela teve alta. A gente começou a perceber que muitas das crianças que estavam ali, se a gente pegasse os pais, trabalhasse nos pais, a gente já resolvia 70% pelo menos ali do problema que a criança estava aparecendo. Foi aí que eu falei, não, cara, vou ter que trabalhar. É isso aqui que eu quero. Exatamente. Se eu quiser ajudar a criança, eu vou ter que ajudar os pais. Sem contar que a sensação que você tem de estar ajudando alguém, a satisfação que isso dá em você, não, eu imagino. Não tem explicação. Porque quando a gente trabalha com pai e com mãe, a gente atinge a família inteira. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Porque vem dali, vem o clima dentro de casa, vem o clima entre o casal, vem o clima com os filhos, né? Sogro, sogra, os outros parentes todos. Então eu vi que não tinha como dissociar uma coisa da outra. E conforme foi passando, eu fui tendo uma demanda específica que era de mulheres que estavam passando em processo de divórcio. E muitas vezes ela fala, na verdade eu quero que atende minha filha, porque minha filha é adolescente, comecei a passar pelo divórcio agora, ela tá com raiva do pai, enfim. E começou essa demanda primeiro da adolescência. Só que não tem como desvincular uma coisa na outra, não tem. É meio que impossível. Então né? foi entrando várias mães, muitas mulheres que estavam passando nesse processo que a gente chama de luto de uma pessoa que ainda está viva. Né, que é o fim de um relacionamento. Sim. É o luto. Para ela acabou ali, aquele momento não tem mais nada que importa. Exatamente. Há muitas mulheres, a grande maioria das minhas pacientes hoje, elas vivem em função do divórcio. Tudo gira em torno disso. E tudo que acontece na vida cotidiana dela, ali, normal, no trabalho, nas amigas, envolve aquilo que ela sofreu, cara, o divórcio, né? Exatamente. E é o único assunto que se fala. E muitas vezes ela se sente abandonada porque as amigas não aguentam mais ela ficar falando do mesmo assunto. A família não aguenta ficar falando do mesmo assunto. As próprias amigas também acabam saindo fora, lá vem com aquele papo chato. Exatamente. Então a pessoa vive
ela fica revivendo vários abandonos. Ela se sente abandonada pelo ex-marido ou pelo ex-companheiro ou companheiro, se sente abandonada pela família que não quer mais escutar o que ela tem para dizer, se sente abandonada no seio familiar, para além também do seio social. Então ela fica meio deslocada. E agora? É aí que ela se isola. E se isola, vem todo um processo depressivo. Exatamente. E o grande problema disso tudo é que quando a pessoa ela vai chegar num processo de, por exemplo, um relacionamento abusivo, muita coisa tem que ter dado errado antes. Não é de uma noite pro dia, né? Não. Hoje aconteceu uma briguinha, amanhã aconteceu tudo isso. Não, vem acontecendo. Não. Começa muito antes do relacionamento começar. É mesmo? Começa muito antes. Porque uma pessoa, quando ela sabe quem ela é e sabe quem ela merece, ela não se coloca na posição de estar vulnerável para estar no relacionamento abusivo. Então ela começa dentro de casa. É a relação dela com o pai, é a relação dela com a mãe, é a relação dela com os outros familiares. Às vezes tem algumas mulheres que ficam naquela... ela vê um bad boy e fala assim, eu vou mudar ele. Eu que vou fazer. Ele vai mudar, mas comigo vai ser diferente. Então ela fica assim, aquele complexo assim da a Bela e a Fera. Sim. Comigo ele é diferente. A história assim, da Bela e a Fera é bem isso. Ela se apaixona por um cara que mantém um cárcere privado e do nada aquele monstro se tornou um príncipe. Então, que na vida real é bem diferente dos contos de fadas. Né? Não é Disney, né? O bad boy acaba ficando ruim mesmo. Ele continua sendo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora. Baseado nisso, nas escolhas dessa pessoa, olhando, não vou generalizar, falar que todas fazem essa escolha, mas isso é muito influente do que ela aprende de pequena. Ali ela vê as decisões dos próprios pais, ou da própria mãe, ou enfim. Sim. E ela achar que o mundo é belo ao ponto dela ver que... Qual que é o público, assim... Como eu não vou generalizar falando que os dois, todas as mulheres são iguais, que não são, mas qual que é o público mais vulnerável a tomar esse tipo de decisão? Pegar um cara ruim, falar que ela vai mudar ele, esse senso de superioridade, sabe? Qual que é o público de mulheres que passa por isso? São dois, para falar a verdade. Tem o público da mulher que ela vivenciou dentro de casa um casamento dos pais conturbado. Então ela vê os pais podem ser separados ou não, ou continuam até no relacionamento, só que caótico. Então dentro de casa ela fica assim, não, eu vou sair dessa casa porque eu preciso sair daqui. E a única forma que ela vê é se casando. E às vezes se casa com alguém que ela conhece. Tem uma coisa que a gente aprende na faculdade, que é o cérebro preguiçoso. Ele sempre vai procurar a conviver e estar perto daquilo que ele conhece, porque é confortável. Por mais que seja um relacionamento abusivo, é o que ela conhece, que ela está acostumada a lidar. E foi mais fácil ela arrumar ali. Né? Então, ela vai procurar alguém parecido com o pai ou com a mãe. Então, ela vai procurar alguém que tenha comportamentos parecidos. Então, é uma pessoa que cai na repetição, que muitos religiosos chamam de maldição hereditária. Então, é uma coisa que vai repetindo, ela aprende dentro de casa e ela replica no relacionamento pessoal. E tem o outro, que é a menina mulher que cresceu num conto de fadas. O pai é um príncipe maravilhoso, sempre deu de tudo, de melhor, a mãe a mesma coisa, não brigavam nem nada. Então ela enxerga o mundo como se fosse uma Disney. Aquela coisa que a gente vê muito, o pai pega a menina adolescente, leva para jantar, faz a preparação, leva flores. Isso não é errado. Então, assim, não é perigoso, né? É perigoso quando você não prepara seus filhos para o mundo. Esse que é o perigo. Então acaba que a mulher fica sempre esperando que o homem seja o príncipe encantado. Aí vem o cara, geralmente mal intencionado, um narcisista, um abusador, contra uma história triste. Porque a minha família era assim, assado, porque minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Ela vê esse cara desamparado, com a história triste, ela fala... Eu quero que ele viva o que eu vivi. Exatamente. Ela vem como a salvadora. Cola nele porque ela vai suprir, nessa tentativa de suprir o que faltou nele. Então, todos os comportamentos que ele tem, às vezes abusivos com ela conta uma história para si própria que é justificado, porque ele viveu uma história triste. Ela não. E ela fica ali naquela lá, não, tudo bem, ele tá assim porque ele teve uma história difícil, né? Então, eu vou tentar mais uma vez. E aí envolve filho,
Aí tem filho, vai ficar mais difícil sair É do mais casamento. difícil. Sim. Quando envolve criança no meio, fica ainda mais difícil. É aquele negócio, né? Você tem que criar o filho nos dois lados. Eu tenho uma filha de 6 anos. Eu falo que é minha princesa. Mas eu vou ensinando para ela. Que a escolha dela deve ser baseada em cima de quem vai cuidar dela, de quem vai olhar ela como prioridade também na família. Porque eu sei que você fala assim, ó, o mundo é belo, papai te trata como uma princesa. Eu sei que lá na frente ela vai fazer as escolhas dela, ela vai tomar E isso que você falou abre até os meus olhos, porque eu tenho que ensinar ela como que realmente pode acontecer e que o mundo não é só flores, como todo mundo pensa, ou a princesa que ela vê lá na televisão, ou a forma que eu trato ela. Tem momentos que eu tenho que cuidar e eu mostro para ela, agora é o momento de eu cuidar de você, de eu te ensinar como que faz as coisas. Então, a melhor forma que você pode conseguir assim, para proteger sua filha é ensinar ela a colocar limite nas relações. Como que ela coloca limite nas relações? Não é ficar falando para o outro como os outros devem tratá-la, mas é o que ela aceita e o que ela não aceita. Se você ensinar para ela a colocar limite, seja nas amizades, até com outras meninas, se ela souber colocar limite e falar, não, isso aqui eu não faço porque isso aqui não sou eu. E respeitar esse limite. E respeitar esse limite. Muito isso bom. Aí você pode ser o pai amoroso, pode preparar ela para ser sua princesinha, que não vai ter problema. Se ela souber colocar limite, isso aí não vai ser um problema. Pegaram a visão aí, né? Limites. Imponha limites, ensine o que é limites e respeitar o limite. É bem isso, né? Exatamente. Se você for exemplo dentro de casa, você não vai ter problema com seu filho. Que maravilha. E eu vou perguntar, porque dá pra gente ainda desenvolver muita coisa em cima disso. Você começou a falar, até a minha próxima pergunta, né? Que como que a gente faz, como que constrói um relacionamento saudável hoje. E eu acho que o primeiro aí é seguir esse princípio, né? De como respeitar limite. Mas vamos partir da premissa de que a pessoa já está ela entrou num mundo caótico. A mulher já veio, já pegou um bad boy que mostrou para ela que ele é o bad boy da história e ela pode vir com toda a história de princesa que não vai funcionar. Ela se decepcionou. Como que ela faz para vencer isso e manter um relacionamento saudável com uma próxima pessoa, seguindo os valores que ela precisava ter aprendido e não aprendeu? Eu acho que se começar desde o início, colocando na mesa quais são as suas expectativas e o que o outro espera também de você, já começa bem. Você já começa com o pé direito. Mesmo já sofrendo. Mesmo já sofrendo. Por quê? O sofrimento muitas vezes vem de uma quebra de expectativa. Eu esperava que o outro fosse X. Ou eu esperava que ele fizesse ou me tratasse de determinada forma. Ou que ele me desse tal segurança. E às vezes a pessoa não é capaz de te dar isso. E muitas vezes fica aquela coisa subentendida. A mulher já espera que o homem seja X. Ou seja, da forma como ela idealizou no pai dela. Ou que ela seja o oposto do pai dela. Só que isso não é comunicado. Se você não fala, a pessoa não tem bola de cristal. Não vai adivinhar. Não vai adivinhar. Não é. Assim, o óbvio precisa ser dito. E muitas pessoas hoje, seguindo essa linha de raciocínio, elas deixam para falar na hora que o clima está muito pesado, né? Esse é o problema. A pessoa vai deixando, ela vai sendo permissiva. Então ela vai deixando um pouquinho, vai deixando mais. Chega no final, ela explode. Aí ela joga na cara da pessoa tudo aquilo que está engasgado. Era para ter falado lá no início. Exatamente. O limite, ele não se coloca depois que já está ruim. Ele coloca desde o início. Ó, esse aqui já não pode. A pessoa começou a levantar a voz para você. Opa. Peraí. Nós combinamos diferente disso. Exatamente. Vamos conversar de um jeito X. Não é assim que a gente combinou. Sim. Então, acho que a comunicação e deixar claro para a pessoa o que você espera e a outra pessoa também poder dizer o que eu posso te oferecer. Aí, você sabe se você está entrando num terreno seguro. Porque não adianta você entrar num relacionamento, eu esperava que ele fosse de determinada forma. Você conversou, você falou, você perguntou se ele estava disposto a isso? Eu vou falar que isso é 99% dos casos, né? Ah, não, mas ele tinha que saber. Exatamente, eu não tenho que te ensinar isso. No mundo corporativo tem uma frase, que eu cresci com essa frase, lá no início. Um grande líder falou para mim assim, Renato, o óbvio precisa ser dito. Fale o óbvio que você nunca vai ter problemas. Então, se você virar depois que aconteceu um negócio ruim e falar assim, mas cara, estava óbvio, estava na cara para você.
E pra não pessoa. estava pronto, não estava. Relacionamento é isso, né? Exatamente. Eu acho que assim, para começar, isso tá bom. Agora, tem outras coisas, confiança e transparência. Se você deixar claro para a pessoa o que você pode entregar, já vai estar claro ali desde o início. Ela não vai ficar criando expectativa. Legal. Entendeu? Se você não tiver agenda oculta também. Muitas vezes eu vejo assim que o povo tá começando um relacionamento, ela fica um pezinho no relacionamento, mas um pezinho no Tinder, sabe? Então, assim, ela Acontece. fica... Exato. Assim, início de relacionamento, não sei o que vai dar. Então, se a pessoa não tá disposta, não tá comprometida com você já acende o sinal. Vamos chamar isso de plano B, né? Plano B. C, D, E. às vezes tem o alfabeto inteiro. Verdade. Né? Não tem jeito. Então, se você está percebendo que a pessoa não está disposta a dar 100% como você está dando, nem adianta entrar. Porque num namoro tá ok, mas para um casamento... Aí o negócio afunda mais, né? Afunda, porque o casamento, você vai brigar quase todo dia. É uma louça que não lavou direito. Esqueci a porta aberta. Que eu fiz tudo sozinho. Eu faço tudo sozinha, tô cansada. Então... Num relacionamento, num casamento, para ele durar a longo prazo, precisa de um comprometimento. Você precisa dar sua palavra, você precisa cumprir a sua palavra. E combinado não sai caro, né? Combinado não sai caro, exatamente. Salvo algumas exceções. Né? Tem certos acordos que, se ultrapassar, por exemplo, a agressão física, passou aquele limite ali, não tem conversa. É o final, né? Não tem conversa. Né? Então, se esse limite está traçado desde o início, que é a comunicação que eu falei, tem a confiança, e os dois estão comprometidos em dar 100% e fazer dar certo, é igual queimar o barco. Tem aquele um ditado assim, que a gente escutava, que os vikings antigamente, quando eles iam conquistar uma terra nova, eles desciam na terra e queimavam o barco. Exatamente. Então, ou vence ou morre. Ou vence ou morre. Casamento é a mesma coisa. Inclusive, Bia, eu estou ouvindo você falando e estou pensando assim, tem muita gente que não procura ajuda porque alimenta um preconceito, né? A pessoa está ciente de que a vida dela não está boa, ela não faz ideia de como ela consegue encontrar o ponto de partida para caminhar para a solução, mas ela também tem uma ideia assim, vou procurar um psicólogo porque eu não quero ninguém me dizendo o que fazer. Então, para essas pessoas assim, será que tem como dar um pouquinho, um gostinho de como que é feita essa abordagem? Porque todo mundo precisa mudar processos se os processos não funcionam, né? E a gente tem na nossa cultura aqui muito esse preconceito, vai adiando e o problema só aumenta, né? Então, como é que é feita essa abordagem? Antes de responder, esse é o nosso co-host, tá, gente? Ele não quis participar aqui do meu lado e quis fazer uma pergunta nos bastidores. Parabéns. O meu cabelo hoje está desfigado. Pode responder agora. Cara, o EMDR, ele é uma abordagem que ela é muito respeitosa. Por que eu digo isso? O EMDR, como a gente fala pouco, tem pouca intervenção do terapeuta na história do paciente. Então, ele traz a história dele com todo o cenário que ele pintou, com as emoções negativas, com as crenças que ele criou a respeito de si próprio, com toda a história que ele contou para si mesmo para justificar o porquê que aquela situação traumática aconteceu. E muitas vezes o pessoal fica receoso de, vou contar determinada coisa para o psicólogo, vou expor minha vida, ela vai ficar falando que eu devia ter feito X, Y, Z, e aí o que eu faço? E, na verdade, um bom psicólogo, ele não vai te dizer o que fazer. Um bom psicólogo, ele vai te dar todas as cartas aqui na mão. Vai falar, o cenário é esse. Você tem opções X, Y, Z. Qual está mais confortável para você? Ele vai te dar as cartas para que você tome a decisão sabendo das consequências que você vai ter. Aqui não é digamos assim, uma consultoria em que eu vou te falar o que você tem que fazer em determinada situação. Eu vou te dar opções. E ali você vai decidir com base naquilo que você consegue fazer, naquilo que você dá conta de fazer naquela situação e de acordo com a realidade, geralmente um relacionamento seu com a pessoa que você está convivendo, e você vai decidir onde que você vai pisar. E cada pessoa vai ter uma história diferente. Cada pessoa tem um relacionamento diferente. Então, uma solução para um paciente não vai funcionar para outro. Por isso que nós psicólogos ficamos sempre assim, não vou te dizer o que fazer. Essa decisão tem que ser sua. Você precisa entender a mente da pessoa primeiro, para depois. Exatamente. Por quê?
o ponto todo da terapia e da psicologia é tornar a pessoa responsável por si própria. Se ela dá essa responsabilidade para o psicólogo, ele não está fazendo terapia. Está fazendo consultoria, está fazendo um aconselhamento. Criando outra dependência. Vai criar outra dependência. E o ponto da terapia é tornar a pessoa independente. Assim, claro que não existe alguém que seja independente, porque nós somos seres correlacionais. Mas é tornar a pessoa responsável. O que eu estou chamando de responsabilidade aqui? É a pessoa tomar uma decisão consciente das consequências que ela vai ter. E ela falar, bater no peito, sim, essa foi a minha escolha. Pro bem e pelo mal, eu fiz essa escolha. E essa é a minha responsabilidade, entende? Então, o ponto assim, das pessoas às vezes ficam receosas é porque elas confundem muito a terapia com o aconselhamento. Terapia, ela não vai te dizer o que fazer. Ela vai te dar os recursos que você precisar para que você tome a decisão por si próprio e te tornar responsável. O ponto da terapia é você não precisar fazer terapia, entendeu? É te tornar uma pessoa consciente, responsável e capaz de resolver esses problemas sem precisar de um psicólogo. Mas para isso, às vezes, a gente precisa cutucar lá atrás e ir costurando para a pessoa ser capaz de comportar como ela deveria. Mas isso é muito legal, essa colocação, porque a gente estruturou toda a nossa operação para levar para as pessoas acessibilidade, colocar para elas acesso ao médico, a terapia, com uma proposta que fosse tocável, tangível para a família. E agora a gente consegue perceber que existe uma resistência mental, uma resistência cultural nas pessoas. Então, o problema não é só o recurso empregado, também passa pela disposição de fazer o que você falou, né? De abrir tudo que te aconteceu na mesa e ver quais são as peças que não encaixaram e estão te causando conflito, né? Às vezes dói. Às vezes a pessoa diz que não precisa, mas é porque lembrar de tudo que aconteceu e dar nome aos bois dói. E às isso vezes gera na pessoa um senso de proteção, né? Vou dar nome aos bois aqui, eu vou me ferrar. E aí tem aquele disparo lá no menor esforço do cérebro, né? Tipo assim, fazer o que você já está habituado, mesmo que aquilo seja nocivo, né? Sim, porque às vezes a pessoa passa por situações difíceis na infância, na adolescência, por exemplo, e apesar de ter passado por situações conflituosas, por exemplo, com o pai e com a mãe, ele criou toda uma historinha que ele contou para si próprio, que o pai é um herói, que a mãe era maravilhosa, uma mulher maravilha, uma Madre Teresa de Calcutá. E quando você volta para o passado e observa as situações como o fato realmente aconteceu, toda aquela historinha que você se contou cai por terra. Você vê que seu pai não era herói, era só mais um cara tentando resolver a vida dele, cara. Acho que o ponto assim, da terapia é que a gente consegue enxergar nosso pai e nossa mãe como um homem ou uma mulher, não apenas o papel de mãe e pai, sabe? Então, quando a gente traz a luz aos fatos, a gente tem que abrir mão de muita crença que a gente que construiu e se sustentou a vida inteira, e muitas vezes elas não são sustentáveis, não são verdade. E muitas pessoas, quando enxerga essa visão sua aí, já está no meio do problema sério, né? Eles conseguem enxergar, meu pai e minha mãe não era só um pai, mas era um homem e uma mulher vivendo a vida que eu estou vivendo hoje casado. Tentando dar o melhor de si. Exatamente, e eu não respeitei os meus limites, não respeitei os meus motivos, não respeitei o que eu acreditava, o que eu deixava de acreditar, o que eu precisava acreditar, enfim. É o que a gente vê hoje no mundo, basicamente é o que você está falando, né? Quais que são, não sei se você vai conseguir fazer um bate-pronto assim, mas quais que são os gatilhos que precisam ser vencidos para as pessoas enxergarem de fato isso que está acontecendo com elas? Por exemplo, a mulher acabou de sair de um relacionamento abusivo, ela está cheia de trauma, cheia de trauma. Automaticamente um trauma gera um gatilho, né? Porque se ela for viver novamente aquilo, qualquer relacionamento que ela for viver, ela vai se basear tudo no que ela viveu no relacionamento passado que foi ruim para ela. Então, quais que são os gatilhos assim mais fortes que precisam ser vencidos nessas pessoas? Olha, tem muitos. Falar assim, é um bocado. Mas eu vou falar que é o mais comum e que as pessoas têm feito muito e que tem sido assim, um tiro no pé dela própria. Que é, se ela passou por um relacionamento abusivo,
e ela teve, por exemplo, um acompanhamento com um psicólogo, um psiquiatra, ou até o seio familiar, e taxou aquele ex-companheiro ou ex-companheira como uma pessoa narcisista, abusadora, ela começa a enxergar todo mundo como abusador. Qualquer comportamento que remotamente lembre aquilo, ela já vai taxando todo mundo de narcisista, vai taxando todo mundo de abusador. E num relacionamento, se você vai com toda aquela carga pesada, com todo aquele trauma, aquele peso, aquele sofrimento, e joga isso para outra pessoa não é obrigada a engolir isso não, cara. Não é. A que está recebendo. A que está recebendo, exatamente. Então fica difícil se relacionar com uma pessoa que está traumatizada e não resolveu isso consigo própria, porque ela sempre vai projetar no outro aquelas dores que ela está sentindo. Exatamente. E qualquer coisa parecida, ou o mesmo ambiente, ou um ambiente parecido, vai jogar em cima dessa outra pessoa. Ela boicota até. Então, assim, um relacionamento que poderia dar muito bom, ela já corre, porque ela já... Assim, não, isso aí pra mim já não dá. Pode ser muito ruim, né? Exatamente. Então, ela acaba não se encontrando num novo relacionamento porque ela só se permite ver a própria dor. Ela não consegue ver quem tá ali na frente dela. Eu acompanhei um relacionamento dentro da minha família que foi desse jeito. Separou. Não vou te falar que era um relacionamento abusivo, que não era um relacionamento muito saudável. Só que entre as partes, alguém estava vivendo algo que o outro não sabia. Não é de traição, nem nada, mas uma confusão mental que, para ela, tudo aquilo que ela estava vivendo, ela precisava viver de outra forma, de outro jeito, não mais com aquela pessoa. E, do nada, acabou o casamento. Ela não quer mais estar casada. Do nada, assim, não teve traição, não era briga, não era nada. E aí, essa outra pessoa, separaram, essa pessoa saiu da cidade, foi para outra cidade, conheceu outra pessoa, teve a mesma situação. Os dois estavam vivendo num ambiente de relacionamento que os dois estavam com traumas, porque ele achou que o casamento era para sempre e casou com alguns anos e se separou. Falou, opa, não é mais para sempre. E a outra pessoa viveu um relacionamento que para ela foi ruim e que ela não queria viver novamente. Só que o que é o mais interessante? Dentro desse relacionamento, os dois curaram-se primeiro, juntos, antes de se casarem. Os dois sentaram, eu acompanhei muito de perto, mostraram qual que eram as dores de cada um junto com outra pessoa e os dois procuraram acompanhamento e os dois se curaram daquilo ali. Hoje, assim, para nós é um relacionamento maravilhoso, os dois são muito felizes. Essa é a chave. Quando você tá bem sozinho, só você com você e com a sua história, aí sim você vai conseguir ter um bom relacionamento com o outro. Muitas vezes eu vejo assim, mulheres que acabaram de se separar, elas já pulam para outro relacionamento, porque elas não dão conta de ficar sozinhas, se veem de novo, porque, querendo ou não, socialmente existe toda uma pressão para a mulher estar num relacionamento, porque ela precisa ter um homem, ela precisa ter um companheiro ou companheira. Sozinha, como assim? Mulher nessa idade? Não quero ficar sozinha. Vai vir a titia, entendeu? Tem as piadas. Sim, sempre teve. Né? Uma mulher não casada hoje, querendo ou não, tem toda uma pressão social que às vezes nem é dita. Sim. Você só chega, a única solteira, eu vejo isso com uma amiga minha que recentemente terminou o noivado, ela falou, não, eu vou sair com as minhas amigas, são todas casadas, tudo com um segundo filho, e eu não tenho o que conversar. O que eu vou caçar lá? O que eu vou caçar lá? E essa pressão é subliminar, né, Bia? Às vezes a pessoa está com a família e já se atribui que se ela não tem marido, ela que vai ter que cuidar da mãe, do pai. Existe muita coisa que não é dita que acaba alimentando isso daí. Né? E o medo, e acaba que a pessoa, com medo de ficar sozinha, aceita o que vier. Aceita o que vier. E aí começam os problemas. Caiu na rede é peixe. Então, assim, entendeu? Ou pode pensar também que esse aqui vai ser diferente. Acho que o primeiro gatilho pro mal dela, tem gatilho pro bom e gatilho pro mal. Acho que o primeiro gatilho dela é aquele lá não deu certo, mas esse aqui vai ser diferente. Vou ter fé que esse aqui vai ser diferente. Mas não impõe as mesmas regras. Esse negócio de ter fé, a gente é perigoso, né? Porque a gente não tem que ter fé, a gente tem que observar comportamento. Sim. Né? A gente não tem que ficar, não, eu espero que ele mude, mas todos os sinais estão apontando que vai dar ruim. Claro, me ajuda a te ajudar. Não existe um diálogo, não existe uma conversa, não existe como é que
eu vivo, como é que você vive agora, um casamento é duas pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, cada um tem um estilo diferente de viver que veio disso, agora vai os dois fazer juntos. Será que a pessoa está pronta para abrir mão de algumas coisas em prol do outro e o outro está disposto a abrir mão para ir em prol do outro também? Sim, é uma via de mão dupla. É uma vida. Mas como a mente é um campo assim muito complexo, a gente está falando da máquina mais poderosa que tem, mesmo num mundo com tanta tecnologia, né? Uma analogia simples, seria possível, para quebrar esse ciclo, a pessoa que terminou um relacionamento, ela sabe que foi abusivo e ela não quer ficar sozinha por causa da pressão social, teria como, com a ajuda do psicólogo, ela tipo, verificar os pneus, o motor, antes de colocar o carro na estrada de novo? Porque a gente faz isso com o nosso carro, né? Mas não faz isso com a mente, né? Termina e vai de novo, e não verifica e vai de novo. Teria como ter essa ajuda prática através de uma terapia? Sim. A gente parte do pressuposto que os traumas e as memórias difíceis, se elas estão te afetando hoje, por exemplo, te impedindo de ter um relacionamento saudável, não necessariamente porque aquele relacionamento que você está conturbado, mas por causa das relações passadas, geralmente vem porque essa memória ela não foi trabalhada de forma a gerar um aprendizado positivo para você. O que é isso? Por exemplo, qualquer situação difícil que você viveu na sua vida, você pode tirar proveito de alguma coisa. Algum aprendizado positivo para te fortalecer é possível tirar. Por mais difícil que a situação seja. Por mais difícil que ela seja. Então, quando a pessoa ela não se dá conta de não dar nome aos bois, isso aqui aconteceu de difícil. Isso aqui foi ruim, foi uma tragédia. Não, eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o que eu penso sobre mim própria e o que eu vou fazer nos futuros momentos em que isso puder acontecer. Então, se a pessoa não gera um aprendizado, aí ela repete todo o padrão de novo. E aí sofre tudo de novo. Mas vai sofrer tudo de novo. Ciclo. Exatamente, porque a pessoa ela só vai se comportar de acordo com o repertório que ela tem. O que eu estou chamando de repertório? São os recursos, são os comportamentos que ela sabe fazer. Então, se ela não tem um repertório capaz de lidar com uma situação parecida, remotamente parecida, de uma forma melhor, ela vai cair no mesmo padrão. Então, dentro da terapia, a gente vai esquematizando, a gente coloca como se fosse, sabe aqueles, como é que chama? Aqueles quadros que pessoas vão fazer investigação criminal, vai colocando cada um dos pontos, falando, ó, tá falhando nisso, tá criando um mapa mental, né? Um mapa mental, exatamente. Então a gente vai trabalhando cada um deles. E vira um ciclo vicioso, a pessoa viver aquela mesma coisa, ela não quer sair, não quer buscar uma terapia, não quer buscar um método, pessoas, conversar, e aí acaba entrando naquele mesmo estágio. E aí a gente já entra para o nosso próximo papo dentro disso, mas quais os meios que eu tenho para fazer isso? Convencionalmente, naturalmente, as terapias presenciais. Só que hoje já vem há um tempo, nascendo uma modalidade que está crescendo, expandindo muito, muito rápido. Eu quero saber da sua visão como psicóloga, pessoa que trata pessoas, terapia. Pelo que você me falou no bate-papo, você fica por ligação com pessoas, né, na terapia. Então, isso mudou. E a gente vive hoje, o SINMED hoje, ele é uma plataforma de saúde digital que atende pessoas por videochamada, né, por tela. E a gente ainda vê muitos preconceitos. No bate-papo anterior com o Paulo, a gente falou muito das travas mentais das pessoas. Eu quero medicina presencial, a pessoa me tocando. E a gente provou que 93% dos casos o médico nem olha para sua cara presencialmente. Então a tela resolve. No caso agora da terapia, no caso agora da psicologia, no caso desse ambiente, qual que é a sua visão sobre terapia online? Me passa hoje, o que você pensa sobre isso? Eu tive uma sorte muito grande, que foi que eu terminei a minha faculdade na pandemia. Então, começou ali? Exatamente. Então, eu comecei os meus atendimentos já em modalidade online, né? Então, tive, claro, um treinamento para presencial, só que todo o movimento anterior já foi para me treinar para o online. Já, assim, fizemos várias pesquisas no finalzinho da faculdade, justamente debatendo isso aí junto com os professores, junto com
um banco acadêmico, e vimos que não tem, assim, não é melhor nem pior. Ele funciona do mesmo jeito. É resolutivo. É resolutivo, exatamente. Muitas metodologias não eram permitidas fazer, como por exemplo o MDR, ele só foi permitido fazer via online em 2022. Então, assim, eu peguei... Até ser outro modo, uma coisa mais específica. Exatamente. Antigamente eles utilizavam que é uma estimulação bilateral, que é através do movimento dos olhos. Então a pessoa precisa ficar olhando de um lado para o outro, de um lado para o outro. E isso era feito com um negócio de luz. Então a pessoa ficava ali sentindo um estímulo tátil e um estímulo às vezes auditivo também, seguindo com o movimento dos olhos. Isso não tinha ferramenta na época para fazer isso num Zoom do Mix. Só que hoje em dia já tem. Então já tem plataformas que sustentam esse tipo de estimulação bilateral com a pessoa dentro da casa dela, no conforto, na cama dela. Então ela bota ali o fonezinho de ouvido e ela utiliza tranquilamente. Eu não tive nenhum problema em nenhum dos clientes que eu tive de pessoa falar, não gosto muito do online, quero presencial. Geralmente quem fala que quer presencial é que nunca fez online. Não passou por essa experiência. Não passou pela experiência. É uma resistência inicial. Lembra? É uma coisa nova. Então, como assim? A pessoa lembra? Sim. O cérebro é preguiçoso. É uma coisa nova, peraí. Estou acostumada a ter olho no olho e o toque. Claro que tem casos e casos, por exemplo, criança pequena, muito pequena, menos de 4 anos, que o online não vai fazer muito sentido. Para tirar a atenção da criança. A dispersão é muito grande. Agora, para adulto, criança um pouco mais velha, eu atendo a partir dos 7 anos de idade, sem problema nenhum. Antes disso, não sei se vale muito a pena, por causa da atenção da criança fica muito dispersa. Às vezes a criança não está também acostumada porque tem todo esse movimento de criança não ter tela. Sim. Então a criança não sabe nem ligar e desligar o telefone. Então já não acho tão interessante. Mas para um adulto, um adolescente então... Eu estava acostumado com a tela. Exatamente. Então não tem nenhum tipo de resistência hoje para adolescente. Geralmente é mais adulto que nunca passou pelo online. Aí ele tem resistência. Mas Nós estamos no bate-papo aqui. Segura aí, sai continuar falando. Com uma especialista psicóloga, especialista em terapia EMDR, que já trabalha com online. O que a gente precisa? O que eu quero falar? A gente está num problema cultural tão forte dentro hoje do CIMED. O Simcast nasceu para a gente desmistificar, desconstruir algo que as pessoas colocam na cabeça dela, que tudo tem que ser presencial. Então, hoje a gente trabalha a mente das pessoas no digital para falar que a saúde digital ela é muito forte. O digital, o mecanismo digital é o meio, mas as pessoas é que importa para nós. É onde eu posso chegar até você mais rápido, essa é a ideia. Pô, vamos lá. Você está lá no Espírito Santo, a Bia mora aqui em Minas, só que você gosta do trabalho dela, você acompanha ela e quer fazer um atendimento com ela. Pô, como é que você conseguiu um horário presencial com ela, sair da sua cidade e vir para cá, sendo que você pode usar o meio digital e fazer a terapia com quem você quer, com quem você gosta. Então hoje, a gente está com uma pessoa aqui que já experimentou, nasceu basicamente nesse período, né, Bia? Nasceu nesse período pandêmico, onde se estruturou a telemedicina, se estruturou a regulamentação. A telemedicina já vem muito antes, mas ela foi regulamentada na pandemia, cresceu, hoje está muito maior. Só que o problema não é a telemedicina, o problema é a cultura. O problema é a mente das pessoas se desligarem do que importa, ligar no que importa e desligar do que é de antigamente. Então, eu queria que você falasse, Bia, eu ia te perguntar, você atende online, cara? Você acabou de responder. Hoje eu só atendo online. Hoje ela só... Repete para todo mundo ver. Só atendo online. Vamos fixar aqui, gente, fazer um corte. Ela só atende online. Só atendo online. Então você que quer ver o trabalho, ela vai te passar o Instagram dela, você vai ver que top que é o conteúdo dela, a inteligência dela para esse setor, esse ambiente de terapias, e você vai querer fazer com ela. Então, se você tem essa mente, fica nesse bate-papo aqui que você vai gostar pra caramba. Vamos lá. Qual que é hoje... eu não vou falar de gatilho mais, agora eu vou falar para você assim, na cabeça das pessoas que estão nos escutando hoje, que possivelmente você vai encontrar algumas que vão ter esse bloqueio.
Qual que é a mensagem que você deixaria para uma pessoa dessa que tem um bloqueio facial digital, não presta, não funciona? Para mim, eu não vou ter a mesma... Eu queria estar deitado naquele sofazinho, com a almofadinha na mão. Qual que é o conselho que você dá para essas pessoas? Tenta online, porque você vai ver que você vai conseguir se sentir muito à vontade no conforto da sua casa. Às vezes a pessoa fica buscando, né, esse contato olho no olho, mas, cara, o online a gente consegue fazer isso muito, muito mais, eu acredito. Porque o online, ele vai para além somente daquele momento ali, enquanto a terapia está acontecendo. Ele é um contato que ele vai no WhatsApp. Você passa o WhatsApp para o cliente. Eu faço isso justamente porque o meu público especificamente é um público que demanda muita atenção. São pessoas que estão muito debilitadas emocionalmente. Então, é um acompanhamento que ele é ali praticamente 24 horas. O tempo inteiro. Precisou, tá ali. Legal. Então, você enxerga, Bia, atualmente, assim... Você enxerga nas pessoas alguma resistência, algum medo nessa parte de atendimento online? As pessoas, você observa alguma coisa no mercado hoje, no cotidiano normal? As pessoas apresentam algum medo? comigo nunca aconteceu de verbalizarem, nem comentarem, nem nenhum debate. Mas já vi acontecer assim, em Instagrams e comentários de outras pessoas, outros profissionais, de pessoas com receio, por exemplo, de estar sendo observado por alguma outra pessoa. Porque às vezes a câmera está virada só para você, mas não está aparecendo o restante do cenário. Será que está alguém me escutando? Será que vão expor? Geralmente pessoas que têm toque, pessoas que têm mania de perseguição, são pessoas mais ressabiadas, ou tem algum pezinho ali no borderline. Então são pessoas mais desconfiadas com tudo, ela vai querer saber o que está acontecendo atrás. Isso é sua resistência maior para essa pessoa. Vai ser uma resistência maior para essa pessoa. Mas isso tudo é quebrado nos primeiros atendimentos. Por quê? Para você ter um bom resultado na terapia, você precisa confiar no seu terapeuta. Sim. Se você não confiar, o presencial não funciona. Nem o presencial funciona. Precisa ser um vínculo muito de confiança. De confiança de que a pessoa está ali 100% com você e de que a pessoa está ali para te ajudar, ela não está ali para te julgar. Às vezes as pessoas ficam resistentes com terapia por causa disso. Será que vai me julgar? Vai falar que eu fiz errado? Vou ficar falando da minha vida para os outros. Exatamente. Você vai falar que eu estou errado o tempo inteiro. Então as pessoas ficam com medo até de contar da própria história, porque ela vai ver o cenário assim, desculpa a palavra, fiz cagada. Sim. Achei que ia ser uma coisa mais pesada. Eu até me ajeitei aqui. Virou uma coisa pesada aí. Fiz várias coisas erradas a minha vida inteira, o psicólogo vai só me criticar. Não fica com medo de ficar nessa posição. Viu, Lucas? Não precisa ter medo, não. Você pode contar da sua vida. Não, sem medo não, mas, Bia, porque tudo tem dois lados, né? Como o Renato mencionou, a gente sabe, estudos científicos mostram isso, que as pessoas têm uma certa insegurança. E isso se dá porque fala-se muito sobre a lei LGPD, mas o civil comum nem sabe a estrutura disso, né? Então eu queria que você falasse um pouco para a galera de qual que é a aplicação disso, você como profissional, com uma experiência na atuação online, como é que funciona isso, por que a pessoa pode estar tranquila de que aquilo que ela falar para você, aquilo ali não vai vazar, que é totalmente confidencial, a aplicação dessa lei para o atendimento médico, só para a galera expandir um pouco mais a mente sobre isso daí. Dentro da própria profissão da psicologia, bem muito antes mesmo do movimento da telemedicina, nós, psicólogos, somos proibidos mesmo de comentar qualquer coisa do que acontece que o paciente relata. A gente não pode falar. A gente não pode nem mencionar o nome da pessoa, nem o caso clínico. A gente precisa, até para o próprio supervisor, que é a pessoa um profissional de mais experiência, que a gente confie na nossa abordagem, a gente não pode passar nada, detalhes do que é dito. Nem se a pessoa não souber quem é, se a pessoa está morando na Itália, está morando no Japão, a gente não pode dizer nem nome, nem qual a situação que pode ser. Que a pessoa trouxe para a terapia. A gente bota assim, caso clínico, uma mulher de tantos anos na situação X. O que eu faço? Então, dentro disso, o próprio código de ética profissional da psicologia já garante para a pessoa que isso aí não vai ser vazado.
Isso aí muito antes da telemedicina. A telemedicina só apresentou uma camada a mais, de mais regras para proteger o usuário, para proteger esse paciente. Que hoje a plataforma ela é regida. Se você olhar a estrutura da nossa, por exemplo, da plataforma do CIMED hoje, ela é regida por regras do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal dos Psicólogos, do COREN, que é das enfermeiras. Então, a estrutura que rege de leis para proteger quem está do outro lado da tela é infinita. Gigantesco. É legal falar isso, né? Porque as pessoas elas não têm tanta desconfiança com a LGPD como o banco, né? Mas a verdade é que nós temos muito mais exigência para operar do que quem movimenta dinheiro. Né? Exatamente. Isso é importante dizer. Exatamente, porque além dessas leis, tem toda a lei da própria legislação da profissão. Exatamente. Que é bem complexa. Bem complexo. Às vezes a gente fica até num jogo de sinuca, porque às vezes é um risco pro paciente, ou o paciente mostra um risco para as pessoas que estão convivendo em volta, e a gente não pode falar nada. Então, isso aí não tem por que ninguém se preocupar, não pode falar. A gente, o cliente ele é 100% resguardado pelo código de ética do profissional da psicologia. E da medicina também. E se vaza alguma coisa, problema que isso gera, não vou nem entrar nesse assunto, que é outro podcast. Mas é legal abordar esse tema, né? Porque a gente lida com muitos... Quando eu falo preconceitos, não é atribuindo má motivação, maldade para quem pensa, mas é comum isso, né? Todo mundo tem, na minha opinião, um conceito firme, rígido de algo que você não viveu nada, você não sabe, né? E mesmo assim você tem um conceito, você ensina aquilo, você fala daquilo. E a gente percebe isso. A nossa estrutura, ela está formatada para atender as necessidades que a gente conseguiu enxergar. E agora a gente consegue ver outras, né? Como esses bloqueios mentais, esse medo. E ele não é infundado, né? A civilização que a gente vive é muito agressiva mesmo. Mas por isso tocar aí em toda essa ética profissional que está validada há muitos anos. Desde que a psicologia se formou, a cada ano só aparecem mais regras. Então, assim, não serve para proteger o psicólogo, é para proteger o paciente. Eu vou falar verdade, assim, minha opinião, tá? Eu vou causar intriga aqui. Minha opinião, acho que as pessoas usam essas regras, esses tais medos, para colocar como desculpa, eu não vou fazer terapia por causa disso, eu não vou procurar psicólogo por causa disso, eu não vou procurar telemedicina por causa disso. Procrastina. Ela já não queria ir, ela só usou uma ferramenta para não ir mesmo, entendeu? É isso mesmo. Então é mais uma proteção. Você está gostando desse crescimento do online? Você está gostando dessa proximidade? Sim, claro. Porque a gente consegue atingir, não é só a sua cidade, não é só o seu bairro. Hoje eu tenho atendimento de pessoa do Pará. Assim, que legal. Pessoa do Pará, tem pessoa na Itália, tem pessoa nos Estados Unidos, tem criança nos Estados Unidos que falam ali 3 línguas e às vezes fica difícil para comunicar. Então, quando se fala outras línguas, facilita. Então, ela arranha no espanhol, arranha no inglês, já fala um pouquinho de português, a gente vai entendendo ali. Então, é uma facilidade muito grande, porque hoje você está na sua casa, a gente está aqui em Governador Valadares, mas eu atendo no mundo inteiro. E é isso que a telemedicina chegou para fazer, o online chegou para fazer. Você está aqui e você pode atender gente de outro país, numa cidade longe. Cidade, às vezes, que a psicologia para as pessoas é mais difícil de ser alcançada, entendeu? Os profissionais não têm horário. Aí quando você encontra um online, onde você tem mais pessoas disponíveis, o preço mais acessível, não vou falar que é mais barato, gente, mas por ser. E isso é algo que a gente precisa falar, porque não é que na telemedicina ou na plataforma é mais barato, porque o trabalho é outro, a terapia é menor. Não. É porque a forma de atuação ela é mais simplificada, mas a força é a mesma. Então a gente acaba que o valor financeiro no seu bolso é muito melhor do que um presencial às vezes, tá? Não estou desmerecendo nada aqui do presencial. Mas a gente descarta custos operacionais que não tem como correr deles, né? É isso. Então você tem ali o conhecimento do médico, ele é adquirido seguindo os mesmos métodos, né? Universidades, cursos, estudos, especialização, e a lista é longa, né, Tia? Sim. Só que quando a gente vai atender, aí você tem custos também com a estrutura que você tem, e as
assim, até para se sentir bem, a gente quer atender num espaço agradável. Sim, tem que dar toda uma experiência, né, para a pessoa. O mínimo de conforto, né? Não adianta o seu produto, que é assim, no caso da terapia, você dar resultado. Se você não gera uma experiência positiva toda da pessoa chegar no ambiente, ser bem acolhida, sentir que está num espaço seguro, isso tudo faz parte do vínculo de confiança que você tem que ter ali no terapeuta para que a terapia funcione. Então tem custo, sim. E o online ele facilita muito, porque a pessoa ela se sente confortável na própria casa dela. Se às vezes ela se sente confortável fazendo no carro, vai fazer terapia no carro. E imensas vezes já atendi com a pessoa ali no carro. Muita comodidade, né? Muita. facilidade. Uma coisa também que eu acho muito importante falar é que muitas vezes a pessoa do interior assim, interiorzão, às vezes ela não tinha acesso. Não tem esse especialista aqui. Não tem psicólogo, não acho psicólogo aqui, porque não tem na minha cidade. Agora chega até elas. No online você pode pegar o melhor psicólogo, a pessoa que mais você fala, não, é essa pessoa aqui que eu confio, essa aqui que eu quero trabalhar. No online você tem isso, facilidade no seu telefone. Exatamente. Você não precisa nem de um computador, no telefone você já consegue fazer isso. Então essa limitação de não ter na minha cidade, essa especialização especificamente, acaba com a telemedicina. A telemedicina entrou, eu acho que é um caminho sem volta. Não vou dizer que ela vai substituir o presencial. Nem dá, né? Nem tem como. Porque tem certas coisas que não tem como. Por exemplo, o exame médico, um ultrassom não tem como fazer online. Sim. Mas dá para a grande maioria A gente fala que a telemedicina chegou para facilitar, ajudar, dar mais conforto, mais comodidade. Hoje a taxa de resolutividade do SIM média é de 93%. Ou seja, a cada 100 casos, 93 não passa na tela. A pessoa está em casa, deitada, às vezes 10 horas, 11 horas. E em muitos casos, pessoas são atendidas por terapia no domingo. Olha, não precisou esperar 6 meses, 3 meses, 5 meses, dia de semana, no horário comercial, não foi atendida no domingo. No feriado. Isso é facilidade, gente. Isso é vida. Então, cara, que papo bom. Não dá nem vontade de parar. Mas estamos chegando a mais um episódio, ao fim de mais um episódio, né, do Simcast, que nasceu em 2025. É um sonho que já vem há tempos. E a gente já teve um episódio que vai ser lançado e agora esse que está aqui com a Beatriz Brandout, especialista aí em terapias de EMDR. Isso. Quase que não sai. Mas saiu. Vou agradecer vocês. Bia, 3 perguntas para você de resposta rápida. Um sonho. Ser mãe. Legal. Se tivesse o poder de mudar algo, o que mudaria? Eu acredito que levar conhecimento para os seus familiares sobre como funciona o comportamento humano. Isso aí já mataria 50% dos problemas que a gente vê hoje. O primeiro aí é pro meu amigo Luiz, hein? Seu maior desejo é? Ser mãe. Ser mãe? Nossa, é um sonho e desejo. Sim. Que legal, que legal. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Próxima semana vai ter outro episódio, a gente vai estar com um novo convidado. Bia, muito obrigado de todo o coração pelo convite, foi um prazer estar aqui de novo com vocês. A gente que agradece a sua disponibilidade, o seu tempo, eu sei que é escasso, mas você tirou esse tempo para estar aqui com a gente, muito obrigado. Suas considerações finais para o público, para as pessoas que estão te assistindo. Povo, não fique com esse negócio aí de não vai para terapia não, porque não está confiando no telemedicina, porque a telemedicina é um caminho sem volta. Você vai ver, se você experienciar, se você se jogar, se colocar na posição de se dar o 100%, você vai ver que a sua vida vai melhorar infinitamente mais. Não tem mais essa desculpa de não tem na minha cidade, não confio na pessoa. Você pode acessar hoje do seu telefone, do seu computador, o profissional que você se sente mais confortável. Então, não é mais desculpa. Bora trabalhar isso aí, porque não dá para continuar do jeito que está, não. Você tem que resolver seus problemas, tem que botar os pingos nos is, porque você merece isso. É para você e para as pessoas que estão à sua volta. Top demais. O novo me causa medo, mas estamos aí para te ajudar. Muito obrigado. Até o próximo episódio e fiquem com Deus.